Oi, meninas, me dei só um tempinho para a gente aqui se preparar, certo? Rosali, Sanfiore, Joia. Sejam bem-vindas, queridas. Vamos convidar mais gente? Convidem aí que eu vou convidar aqui, tá? Oi, beleza, querida. Hoje a gente vai falar sobre a obra de Joana, que hoje a gente vai fazer um estudozinho sobre a busca. Eu vou fugir, porque que é interessante. Hoje seria o estudo mediúnico, mas eu fiz um vídeo e deixei, mas eu acho que não saiu legal. Aí Pamela disse que não ia publicar. Era na correria que eu vim aqui para Pirambúzios. Então eu estou daqui gravando. Aí veja. Então eu queria falar sobre o despertar do espírito, sobre a busca. E a busca, a gente vai bater um papo sobre muitas formas de se buscar, né? Porque a própria busca da mediunidade, a busca do nosso equilíbrio emocional, diante das adversidades que são tantas, a busca em ser um ser melhor, que todos nós estamos propensos a essa busca, e a gente pode trazer a busca numa dimensão muito maior, né? Na verdade, numa dimensão macro, numa dimensão ampliada, em nível profissional, em nível pessoal. Então, assim, a busca interior. Porque, na verdade, a gente pensa que se conhece, né? Mas a gente não se conhece. As nossas reações são as mais inusitadas possíveis. Então, deixa eu só mudar, que eu estava aqui tentando carregar o telefone para a gente ficar aqui posicionada de uma forma mais tranquila. E eu vou ver se eu consigo colocar o telefone aqui bem fixo, sim. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender quando a gente fala em busca é a vida moderna, com os excessos que a gente tem, onde a própria tecnologia às vezes nos leva a consequências até desumanas, né? Por quê? Porque com a facilidade da tecnologia, a gente acaba usando essa tecnologia de forma para prejudicar o outro, para fotografar uma pessoa que não lhe autorizou, a expor alguém, e por aí vai. Então, são questões de existência, como diz Joana de Ângeles, que a gente precisa repensar, que a gente precisa trabalhar de uma forma bem interessante, porque, veja, todos os acontecimentos nos dias atuais, eles acontecem com muita celeridade. E muitos deles nos chocam, como eu estava falando agora, que a própria tecnologia favorece a isso, pela violência, pela vulgaridade, apenas para saciar os prazeres dos sentidos, da vida. Então, isso tudo leva de uma forma assustadora. Quais são as questões nobres que a gente pode trazer para refletir nesse momento, né? Primeiro um ponto que Joana traz para a gente muito interessante: como preencher as nossas carências, o nosso espaço físico, como refazer, renovar o emocional. Esse é o grande desafio, né? Porque a gente nos comprometemos indiscriminadamente, a gente acaba tendo uma vida
de correria. Esse momento é muito importante para a gente dar uma parada, para a gente refletir o que de fato a gente precisa desapegar, não se prender em tantos detalhes. O que é que a gente poderia refletir? Quando Joana fala... Ai, desculpa. É que aqui tá tudo improvisado, viu, gente? Então, vocês não me perdoem. Tá tudo improvisado. Eu tô aqui, Henrique, Flávio, eu tô aqui na praia e o pessoal tá conversando e eu escapuli pra cá pra ver se a gente conseguia bater um papo. Então, veja, a grande questão são as ansiedades no ser humano nesse momento. E quando a gente fala nas ansiedades que a gente tanto busca, as diferentes preocupações, que ocasiões a gente se encontra, a necessidade de estar presente, na verdade, em toda parte, em qualquer hora. E assim, são os excessos, como Joana fala, de uma forma muito bacana. Então é nessa posição que as nossas energias acabam se exaurindo, porque a gente deixa de buscar o crescimento interior, a beleza da vida, trabalhar a nossa cultura, a nossa paz, a solidariedade e fraternidade. Então, veja, esse sentido profundo que vai dar ao ser humano a dignificação, que vai trazer para a gente um perfil que vai se desenhando pela imposição dos valores fugidios. Então, a gente vive uma vida, como diz o grande autor italiano, né? Uma vida líquida. E o ser interior, o eu profundo, acaba ficando à margem desses acontecimentos. Por quê? Porque o ego assume funções para as quais nós não estamos preparadas psicologicamente. Então, veja, ela traz uma reflexão do Dr. Roberto Assagioli, que ele diz que há um crescente número de terapeutas que compreendem esse tormento e a magnitude que a criatura possui em sua marcha inexorável para a plenitude que lhe está reservada. Então, quando a gente pensa na proposta valiosa, que tudo se converte na base de uma doutrina psicológica, que é a que nós trabalhamos, portadora de valiosas contribuições para a autorrealização da criatura humana. Então, o grande questionamento que eu queria deixar para vocês é: até onde cada um de nós se encontra autorrealizado? Como cada um se vê nesse momento? Como está a sua vida? É isso que você queria? Quais são as suas buscas? Quais são as suas lutas para se tornar um ser melhor? Então, veja, ela diz que é o amadurecimento psicológico que se encontra adormecido, adormece as nossas possibilidades íntimas e potencialidades. De fato, nós conhecemos as nossas potencialidades. Quem somos nós? Quem sou eu? Indivíduo com a minha individualidade, com a minha potencialidade, com as minhas fraquezas, com as minhas necessidades, com as minhas realizações ético-morais, religiosas, estéticas, artísticas ou não e culturais. Esse esforço que a gente deveria, como diz Joana, direcionar para a realização do eu profundo e não viver na superficialidade das paixões do ego. Veja, é porque Joana é muito profunda, né? Ela faz a gente se sentir, eu diria que tem horas que bem pequenininho, né?
Porque de repente a gente não tem tempo. Talvez esse momento de quarentena nos permita parar para analisar quem sou eu, o que é que a gente está buscando, o que é que me alegra, o que é que me entristece, quais são meus anseios, quais são minhas dúvidas diante de tanta incerteza. Porque a única certeza que a gente tem é que nós estamos vivos, com saúde ou não, mas vivendo, buscando, tentando se encontrar. Quem é esse ser que foi construído com todo carinho pelo Pai e que nos permitiu o processo reencarnatório para continuarmos nessa movimentação de interesses, de lutas comportamentais, que muitas vezes são ditados pela mídia, num processo de automação, onde a gente acaba vivendo no inconsciente coletivo, numa sociedade que nos direciona para esse inconsciente coletivo. E as minhas escolhas, onde ficam? Aquilo que eu elegi para o meu crescimento, para o meu autodesenvolvimento, como fica diante desse processo? Então, é um questionamento que a gente precisa ter, que a gente precisa refletir. Veja, quem é essa personalidade que com os valores que está dentro de cada um de nós? Que temos liberdade de escolhas, temos liberdade. Agora, quando a gente fala em liberdade de escolhas, a gente não pode esquecer que também somos responsáveis pelos nossos equívocos, que vamos responder pelas nossas escolhas, sejam positivas ou não. Então, veja, o ser humano, por excelência, é um animal social como decorrência inevitável do seu íntimo gregário, que necessita do outro para a sustentação dos requisitos que o constituem. Então, veja, nós precisamos estar vivendo em sociedade. Nós dependemos um do outro. Cada indivíduo, embora sejam diferentes entre si, até porque somos, em razão do processo evolutivo, nós apresentamos tendências, comportamentos e necessidades específicas. Por isso que é importante estabelecer técnicas diéticas do nosso comportamento psicológico de acordo com o nosso biotipo. Então, qual é a nossa estrutura? A gente se autoconhece? Quais são os conflitos que pairam no íntimo de cada ser? E que nem sempre nós conseguimos, com cuidado, ou com ambivalência, com tendência, com inércia, ou com indiferença, ter novas conquistas diariamente, para atingir os nossos compromissos a partir dos nossos comportamentos. Então, Joana, ela é fantástica, que ela diz que o ser humano, como unidade orgânica única, tem todo um complexo de valores, de comportamentos. Mas mesmo assim, que é o ponto hoje que a gente quer trabalhar com vocês sobre a importância da busca, porque todos nós estamos buscando alguma coisa, mas tem algo que é muito forte nesse processo, que é a nossa busca para sermos felizes. E dentro dessa busca para sermos felizes, às vezes a gente não dispõe de meios para realizar esses feitos. Agora, dentro desse processo, só tem um detalhe que a gente precisa estar atento, que a nossa busca é ser feliz.
estamos buscando ser feliz 24 horas. Por quê? Porque nós fomos criados pelo Pai para sermos felizes. Por que que a gente não consegue ser? Vocês já pararam para analisar isso, gente? Faz um sinalzinho. Já pararam para entender quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus anseios? Quais são minhas dificuldades? Quais são minhas lutas? Quais são realmente os meus desejos? Eu estou feliz comigo, com o que eu sou, com o que eu trouxe, com o que eu estou aperfeiçoando, com o meu autodesenvolvimento, com as minhas buscas. Respondam para mim, vocês estão felizes? Vocês estão satisfeitos? Faz um sinalzinho, tá? Para eu ver se vocês estão interagindo. Ninguém disse nada, tô triste. Vixe, não faz nem um sinalzinho para mim. Então veja, o homem feliz não tinha uma camisa, enquanto outros, com móveis estupidamente bonitos, morando muito bem, ele se sente feliz. Elidaína, minha amiga, ela disse que faz essa pergunta todo dia para ela. Que bom que você faz isso todo dia. Um dia, não sei quando, você vai encontrar respostas. Porque essas respostas, elas vêm naturalmente. Eu vou compartilhar com vocês, pelo carinho, e vocês estarem aí comigo, eu vou confessar para vocês uma coisa. Ontem eu, Pamela, que está aqui com a gente, e Delma, que não entrou ainda, companheiras lá da nosso lar, a gente ficou tão chocada pelo segundo roubo na casa, porque como as casas estão todas fechadas, as empresas, estão sendo alvo de assaltos o tempo todo. E como tem uma fragilidade lá na cerca elétrica, eles aproveitaram para fazer a festa. Mas quando ontem Delma chegou, que viu, ela ficou tão chocada que abala. E foi muito interessante, porque quando eu me abalei, podiam até achar que era exagero. Mas ontem Delma ficou extremamente fragilizada. Com medo de entrar, quando eu cheguei, como era a segunda essa semana que eu entrava, e encontrava toda a casa revirada, levaram todos os objetos de valor que a gente tinha, que são a parte eletrônica, né, de computadores, microfones, sons, essas caixas de som, máquinas fotográficas, enfim, também era só o que a Casa Espírita tem de valor, né? Aí a gente ficou refletindo, eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera o segurança, vamos arrumar o jardim, a gente foi botar umas pedrinhas lá para enfeitar, porque a gente vai desestressar mexendo com a terra, né? Olha como isso é importante. E a gente foi se acalmando, inventando lá um desenho com as pedras, cada uma tinha um papel na decoração, ou seja, a gente virou paisagista, né? Tomamos o lugar lá daquele paisagista famoso que partiu. Aí, e a gente foi ficando legal, Saímos de lá bem, pedimos lanche, lanchamos lá, sentada no jardim. E às vezes a gente precisa... Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes a gente precisa, na simplicidade das coisas, encontrar alegria, encontrar felicidade. Então é a nossa busca. Aí eu fui para casa, tomei meu banho, tomei meu chá. Eu estou tomando um chazinho de erva doce todo dia. E fui fazer o evangelho com a minha filha. E no evangelho vinha assim umas mensagens que a gente precisava refletir. Que nada acontece por acaso e que a gente precisa continuar em busca da humildade. Porque a gente vive numa briga eterna, o ser humano. Quando eu digo a gente, o ser humano, tá? Então vamos incluir todos os seres. O ser humano vive numa briga de ego, em ser melhor do que o outro, em ter mais do que o outro, em ter destaque mais do que o outro, de sobressair mais do que o outro. E isso leva a uma infelicidade que a gente não avalia.
Então a gente fez o evangelho, eu sempre faço, né? Vou terminar, porque eu acho que a live, o próprio site marca a hora. E como eu estava terminando perto das 8, aí eu não estava deixando tempo para meditação. E a meditação com vibração estava levando mais tempo, aí eles cortavam, caía. Então hoje eu vou tomar cuidado. Quando for uns 20 minutos antes, para a gente fazer isso com bem tranquilidade. Aí veja, porque eu estou recebendo muito feedback, que as pessoas estão gostando da vibração, estão gostando da meditação e da prece. Então, a gente precisa disso, né? Nos unirmos a mente em pensamentos para contribuir com as energias que vão melhorar o nosso planeta, os nossos lares, enfim, tudo que a gente convive. Então, veja, isso é, como diz Joana, é uma providência terapêutica para afastar as energias ruins, os pensamentos que nos levam ao desequilíbrio, que para a gente em preocupação, porque lógico que nesse momento está todo mundo preocupado. Preocupado são duas vertentes. Uma preocupação é em não pegar o vírus, né? A gente se proteger o máximo que pode. E a segunda é o lado econômico, que afeta todos nós. Então, são duas preocupações pertinentes. Então, quando eu fiz a prece, eu comecei a fazer a meditação, fomos lá, levei lá para Jesus e tudo. E aí a espiritualidade amiga foi nos envolvendo de uma forma linda. E uma amiga espiritual, na própria prece, que eu sou muito inspirada. Eu recebo a inspiração dos espíritos. Então, eles colocam, na própria prece, eles colocam a resposta do que eles querem me dar, quando eu estou fazendo alguma indagação. Então, me veio a amiga inspirando que aqueles objetos todos que foram levados, foi a oportunidade deles levarem energias que estavam aprisionadas na casa e até entidades. Aí, antes que vocês perguntem, eu já vou responder. E, Cristina, como é que fica se... E a espiritualidade amiga? Gente, lembre-se de Jesus. Por que ele morreu da forma que ele morreu? Vocês acham que ele não tinha mérito para não passar por aquilo? Foi necessário, estava na programação dele, ele sabia. Por isso que ele passou brilhantemente como espírito de Skol. Espírito da era, da colônia dos Cristos, que é o último grau da evolução dos espíritos. Então, vejam, tudo é aprendizado para a gente que está aqui. Os espíritos poderiam evitar tudo isso, claro que poderia. Mas o aprendizado é para a gente que está na casa, que às vezes não valoriza, a gente ter cuidado em fechar isso, em melhorar isso, em dispor um pouco dos nossos recursos financeiros para ajudar a casa, para manter uma coisa melhor, para prevenir. Às vezes a gente não se preocupa com isso. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: as pessoas só pensam em receber, elas não pensam em doar. E a vida é uma troca. Não é que Jesus e que Deus queira de nós a troca, mas Ele quer uma coisa que é fantástica. Ele quer que tudo que recebamos, doemos ao nosso próximo. E isso a gente não pode se negar, porque ajudar o próximo está na nossa programação e também no processo evolutivo. Se eu não ajudo o meu próximo, como é que eu quero ser ajudada? Como foi que Jesus disse? Dai de graça o que de graça recebestes, e dê com a mão que a outra não veja. Então, ele está sempre mostrando da importância de doarmos, de sermos caridosos, generosos com o nosso próximo. E aí, essa caridade, essa generosidade não passa apenas pela matéria. Passa dar o melhor de você.
Então, quando Ina colocou, eu me pergunto quase todo dia. Então, veja, o que é que você tem de melhor, minha amiga? E cada um que está aqui comigo, doe o melhor de você. Alguém lhe prejudica, alguém lhe distrata, alguém é grosseiro com você, dê o melhor de você. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Se eu tô dando grosseria para você, é que eu ainda tenho grosseria. Se eu tô dando amor, eu já tenho amor. Então veja, o mundo que a gente vive é esse mundo de dificuldades. É esse mundo que a gente tem que lidar com os nossos irmãos, que a gente acha que eles estão piores do que a gente, mas a gente às vezes também é grosseiro. Às vezes a gente é ríspido e não percebe. Sabe? Eu mesma vejo que às vezes eu sou, pelo excesso de preocupação, me falta paciência. Imagine que desde esse processo aí dos 2 roubos, fazer BO, ligar para a cerca elétrica, ligar para seguro, ligar para não sei quem, levantar dados disso, levantar dados daquilo, entrar em site que deixa você 2 horas pendurada. Então veja um nível de estresse. Aí tem horas que você perde realmente o seu equilíbrio. Cristina, ainda você perde? Claro que a gente perde, porque todos nós somos seres humanos imperfeitos. Imperfeitos. Somos seres que ainda navegamos nesse mundo de dificuldades, nesse mundo de conflito, porque todos nós temos dificuldades. Veja, eu preocupada com um monte de coisa, aí vinha alguém e me perguntava a mesma coisa não sei quantas vezes. Então tem horas que você já nem escuta. Por quê? Porque você está preocupado em resolver. Hoje, eu fiz o primeiro BO, foi uma beleza. Hoje eu fui fazer, mas ele emperrou, eu não conseguia. Eu entrei não sei quantas vezes. Então a tecnologia é assim, é um exercício de paciência. Mas imagine, ao mesmo tempo que você está concentrada nisso, tem 3, 4, 5 pessoas perguntando coisas no WhatsApp e todo mundo tem pressa. Porque parece, né, que o mundo tá assim. As pessoas têm pressa, esqueceram a tolerância, esqueceram a paciência. E às vezes a gente sempre acha que o outro age assim, o outro é estúpido, o outro é grosseiro. Às vezes a gente é quando não quer ser. Eu tiro por mim. Então a gente tem que exercitar a paciência e tem que suplantar determinadas coisas. Quando a pessoa for grosseira, fulana, por favor, vem cá. Faz um carinho nela. O que é que foi? Não, eu tô vendo que você não tá bem hoje. Então eu fiz um carinho em você. A pessoa vai até ser grosseira com carinho. Sabe por quê? Porque nunca recebeu. Olhe, as pessoas mais difíceis, como é que tem um ditado que diz assim, a gente estuda isso nas obras de espírita. Aquilo que eu disse há pouco, ninguém dá o que não tem. As pessoas estão dando grosserias porque elas receberam grosserias. Se elas tivessem recebido amor, elas dariam amor. Então, essas pessoas não conhecem, nunca experimentaram afeto. Então, elas não sabem dar. Aí, passe você a dar. Fale, se ela fala grosseira, você fala num tom. É um exercício pra gente. Eu tô dizendo isso pra vocês porque eu faço com a minha filha. Porque às vezes esse povo jovem é tão... Aí tem horas que eu olho, deixa eu lhe dar um abraço. Aí dou um abraço e não respondo. Tem horas que eu também chuto o pau da barraca, como a gente diz. Porque nem toda hora você tá 100%. Percebe como a nossa busca nesse mundo difícil não é fácil, gente. Não é fácil. Cada um tem uma individualidade, cada um tem um DNA, cada um tem uma história de educação.
tem uma cultura diferente do outro. Uns receberam afeto, outros receberam chute, gritos. E são essas pessoas que a gente convive no dia a dia. Então, lembra, o nosso tema de hoje é a busca, com Joana de Ângeles. Estamos todos buscando ser feliz. Estamos todos buscando ter alegria, ter paz. Mas vivemos no planeta de muita desigualdade, de muita gente infeliz, de muito ser em busca da evolução, em busca de ser feliz, de viver com alegria, de ser amado, porque a gente precisa, a gente tem sede de ser amado, mas a gente também não sabe amar. Olha que coisa. Então, assim, julgar o outro, porque fez isso comigo, julgar o outro porque poderia ter feito diferente, eu digo muito, o que é que eu faço? Preste atenção no seu gesto, preste atenção no seu tom de voz. E eu digo isso porque às vezes meu tom de voz é imperativo. E as pessoas interpretam como eu quero mandar, como eu quero fazer isso, aquilo, outro. Ou estou sendo grosseira. E às vezes não é com essa intenção. Eu tenho consciência disso. Mas passa. Percebe como a gente vive numa corda bamba, como agradar o outro é o grande desafio de todos nós nessa encarnação. Mas não podemos desesperar, não podemos ficar tristes. A gente tem que acreditar que estamos no processo evolutivo, que fomos criados à imagem e semelhança do Pai, que somos filho dele e irmão do filho maior. Querem mais? Não, né? Não. Eita, minha bateria tá quase terminando. Deixa eu mudar para ali, bem devagar, para ligar. Aqui tá sendo tudo improvisado, viu? Eu vim aqui para cima para não ter interferência. Mas deixa eu colocar aqui e a gente vai continuar no papo. Então, fecha. Só um minutinho. Vocês estão tão pacientes comigo, que bom. Ok. Então, continuando, veja. O que é que a gente pode refletir em tudo isso que a gente colocou agora? Que lição cada um vai levar para casa sobre essa reflexão? Olhe, eu quero dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade da minha alma. Tudo isso que eu falei aqui, primeiro foi para mim. Porque a gente fala primeiro para a gente. Eu não estou falando para ninguém especial, é para mim. Porque eu sei que eu ainda piso na bola. Porque não sou perfeita, mas estou buscando melhorar. Esse é o convite de Jesus para todos nós, é a proposta da doutrina espírita como consolador prometido, para que cada um de nós se torne seres melhores. Então a gente não tem que ter vergonha, porque a gente escorregou, porque a gente falou um palavrão, porque a gente xingou alguém. Agora, o que a gente precisa não acumular esse sentimento de raiva dentro de nós. Lembra quando eu disse para vocês que ontem a minha amiga espiritual me dizia que eles levaram aqueles objetos que estavam energias presas, geradas pelos nossos pensamentos lá dentro. Então, pelo meu pensamento, pela minha insatisfação em muitos momentos e de todos que lá colaboram. Por quê? Porque numa instituição religiosa não é diferente de uma empresa, onde você tem chefe, onde você tem que dar satisfação, onde você é cobrada. Só que qual é a diferença que eu digo? Na empresa você é paga. Então, se você não corresponder, é mandado embora. Na instituição filantrópica, a gente tem que engolir sapo, porque a gente faz por amor. Ou então faz porque acha que tem que fazer.
ou então faz achando que vai ganhar o reino dos céus. Não é assim? Cada cabeça uma sentença. Mas tudo isso é para a gente refletir com muito carinho, que Joana de Ângeles traz para a gente reflexões fantásticas, que precisamos trabalhar nosso ego. Todo mundo tem ego, ego é bom. Mas a gente não pode deixar que esse ego insufle, que esse ego deslumbre, que a gente perca o equilíbrio pela vaidade, por sentimentos que não acrescentam. Tá entendendo? Nada disso importa. E aí, Cristina, o que é que você aconselha pra gente? O que eu faço todo dia? Eu medito sozinha, tem um momento que eu tiro para mim e eu reflito. Por que que eu fiz isso com fulana? Por que que eu disse isso? Como é que eu poderia ter feito diferente? Porque quando a gente está buscando ser diferente, a gente cresce. A gente cresce como indivíduo, a gente cresce como espírito imortal. E os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, chame do que quiser, se aproximam de nós mais ainda. Por quê? Porque nós estamos fazendo o dever de casa. Que bom que a minha pupila, o meu pupilo está refletindo e ele está reformulando as suas atitudes, está ressignificando seus valores, seus atos e por aí vai. Beleza, gente? Tá indo bem? Então, tá todo mundo quieto. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar dentro dessa reflexão. Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação bem profunda. E aí, em cima desse tema que a gente acabou enveredando, da busca para ser melhor, a gente vai colocar as pessoas que a gente tem dificuldade, a gente vai perdoar as pessoas, a gente faz, obrigada, Eli, a gente vai colocar as pessoas que a gente tem dificuldades, as pessoas que a gente ama, a gente vai colocar nós mesmos de frente de Jesus para que Ele nos abençoe. E assim, acreditar que não estamos sós, que somos muito mais protegidos do que vocês imaginam. E a prova disso eu vou colocar uma coisa agora. Essa meditação que a gente vai fazer agora, sabe o que é que está acontecendo? Vocês, a espiritualidade da nossa casa, visita todos os lares de vocês, protegendo, todos são beneficiados e eles retiram as entidades que estão lá, protege todas as casas, envolve de energia e todos vocês são assistidos pelos amigos espirituais. Podem ter certeza no que eu estou dizendo para vocês, que é verdadeiro, viu? Então vamos começar? Vamos começar inspirando e expirando. Puxa pelo nariz, solta com a boca entreaberta. Inspira e solta. Enquanto a gente deixa o ar límpido penetrando as narinas, ele percorre todas as vias respiratórias e a gente solta com a boca entreaberta as energias pesadas, as energias grosseiras. E assim a gente continua inspirando e expirando. E nesse ato de inspirar e expirar, a gente traz para a nossa tela mental o nosso querido Jesus, para que Ele abençoe os nossos lares, envolva cada ser de bênçãos. Pense em cada membro de sua casa, perceba mentalmente, energeticamente, psiquicamente,
Jesus entrando nos lares de vocês com os amigos e abençoando toda a família. Inspire, expire. Sinta a energia que envolve cada um agora. Agora, agradecidos pelos nossos lares, vamos no nosso ambiente de trabalho. Vamos colocar Jesus adentrando, envolvendo todos os nossos companheiros de trabalho, abençoando todos os nossos companheiros, fazendo a limpeza naquele ambiente, retirando as entidades, protegendo todo aquele ambiente com bênçãos. Inspire e expire. E no meio, na sua sala de trabalho, agradeça a Jesus pelas provas que você tem que passar aí, mas também é o seu sustento, pelas alegrias e pelas dificuldades. E peça a Ele que mantenha essas vibrações 24 horas naquele ambiente. Lembrando que o único responsável pela vibração deste ambiente, da nossa casa, do ambiente de trabalho, somos nós. Inspire e expire. Mais uma vez, se envolvendo com a energia que envolve cada um de nós agora. Tem uma energia maravilhosa que eu queria que vocês sentissem. E assim, vamos colocar essa energia agora para o planeta. Que todos os povos, os espíritos reencarnados que habitam o planeta, sejam abençoados por Jesus, por Maria Santíssima. Todas as nações que estão passando pela prova do vírus maior que as outras, sejam abençoados. E que todos eles possam compreender que tudo passa, que nada é eterno, mas que a lição fica para o nosso crescimento. Agradecidos ao Pai, agradecidos a Jesus. Vamos vibrar agora, colocando essa energia que envolve cada um de nós para todo o nosso Brasil. Esse Brasil que é pátria do Evangelho, coração do mundo. Como dizia Humberto de Campos, e pelo formato do Brasil, que é de um coração, possamos nós vibrar com as caravanas de Maria, de Bezerra, de Eurípedes, de Alta de Souza, de Ismael e de tantos outros espíritos de escola que vibram por esse Brasil. Que possamos perceber as energias transmutando e transmutando esse clima energético. Envolve, Jesus amado, o nosso querido Brasil, a terra do cruzeiro, onde foi hasteada a bandeira do Evangelho de Jesus. Nos abençoa, cobre todos nós de bênçãos. Agora, sentindo a mão de Jesus sobre a nossa cabeça, sentindo o abraço de Maria Santíssima, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores, lembrando que depois da tempestade sempre vem a bonança. Que os nossos corações se encham de alegria. Que emane do coração de cada um de nós muitas vibrações de amor para todos que nos cercam.
Assim, Jesus querido, amado Mestre, estamos muito felizes, Senhor, e unidos nessa vibração, porque temos convicção de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai a não ser por Ti. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão misericordiosos. Bem-aventurados os aflitos, porque enxergarão a paz. Bem-aventurados, Senhor, os pobres de espírito. Bem-aventurados, bem-aventurados, que todos sejamos bem-aventurados, porque só Tu, Mestre, pode nos guiar até ao Pai. Envolve cada um de nós em Teu coração misericordioso, que a Tua luz nos guie pelo caminho do bem. Que os amigos espirituais aqui presentes possam nos envolver com Seu amor incondicional. É para eles, Senhor, que rogamos as Tuas bênçãos. É para cada um de nós, ainda encarnado, que rogamos as Tuas bênçãos. Em especial, cada um de nós, que paramos nossos afazeres domésticos para nos harmonizar e sintonizar com esse momento. Colocamos, Senhor, nos colocamos em Teus braços de amor. Nos colocamos no colo de Maria Santíssima, Mestre. E sabemos que, acalentados por vocês, nossa vida será muito melhor. Nossas alegrias serão compartilhadas com tantos outros. Porque não estamos sozinhos nessa caminhada. Como dizia Paulo, de joelhos desconjuntados, mas intimorato, em direção ao Pai. É assim que nos encontramos, determinados, felizes, cordatos, abnegados, principalmente, Senhor, confiantes no Teu amor incondicional. Nos abençoa nesse momento, nos cobre de bênçãos, que as luzes do Teu amor envolva cada um de nós. Que tenhamos uma noite de bom descanso e que em nossos desdobramentos possamos receber as orientações dos amigos nas esferas de amor. Muita luz a cada um de vocês. Que Jesus abençoe cada um. Muito obrigada, queridos irmãos, por esse compartilhar. Assinem, por favor, o canal nosso no YouTube. Entre nas nossas redes sociais. Entrem no direct, façam algum questionamento, algum tema que vocês gostariam que a gente trouxesse. Como eu disse para vocês, a gente procura na terça e quinta o Evangelho, que é os dias da reunião pública. Segunda é Joana de Ângeles, que eu trouxe hoje, porque a gente também estuda na Mediúnica Joana. E na quarta está sendo o estudo do ESD, sistematizado. Mas não tem problema, a gente pode falar algum tema que vocês tenham curiosidades. Não tem problema, só dá um tempo que a gente... Ai, gratidão também para vocês, Rosali. A gente vai estudar, se preparar e traz aqui para vocês. Então fiquem em paz, tenham todas uma boa noite
E quando vocês forem deitar, lembrem da nossa meditação e adormeçam envolvida com essa meditação, que vocês vão estar muito envolvidos com os nossos amigos espirituais. Não tenham dúvida disso. Beijo no coração. Fiquem com Deus, tá certo? Até segunda, às 19 horas. Paz no coração de todos. Muita luz.